Graças e paz, amados. Boa noite. Quero declarar que a paz do Senhor, que excede todo e qualquer entendimento, possa repousar sobre a sua mente, sobre o seu coração e que o Espírito Santo ele possa encontrar a liberdade. Quero dizer à igreja que estou com saudades, não vejo a hora de nós estarmos juntos para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Mas também sei que estamos juntos em espírito. E eu tenho louvado a Deus por aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Na igreja dele, e eu falo à igreja seguidores. Agradeço ao Senhor todos os dias pela obediência de vocês, como vocês têm sido obedientes ao Senhor através do nosso pastor, obedecendo a cada comando, a cada direção. E eu sei que Deus, Ele tem nos guardado, tem nos protegido também por causa da nossa obediência e submissão à palavra dele. Amém? Porque se Ele desse os comandos, as direções e nós fôssemos desobedientes, nós sabemos que a maldição ela nos alcança quando nós não damos ouvido e não obedecemos a palavra do Senhor. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês e por tudo que Deus tem feito. E eu sei que Ele tem guardado a igreja dele. Sabemos que em meio a tudo isso, como nós ouvimos a ministração do apóstolo Fernando, que Deus muitas das vezes Ele pode nos salvar, pode nos livrar de não irmos à cova dos leões, de não entrarmos na fornalha. Mas nesses dias, Ele também está livrando e salvando na cova. Ele está nos livrando e nos salvando na fornalha. Amém? Então, que o Espírito Santo Ele continue tendo liberdade para ministrar o seu coração e que a sua casa, a sua família, ela esteja guardada e protegida. E eu quero orar por você. Quero que você feche seus olhos e que o Espírito Santo ele possa encontrar a liberdade para continuar trabalhando e ministrando em nossas vidas. Espírito Santo, nós te declaramos o nosso amor e a nossa gratidão. Queremos te dizer que tu és bem-vindo nessa noite e que a tua mão poderosa, Pai, que tem nos sustentado, tem nos mantido de pé, ela continue em nossos lares, em nossas vidas e que a tua doce presença ela possa reinar em nossos corações a cada dia. Que o teu Espírito Santo continue nos guiando, nos direcionando e nos dando, Pai, através do nosso pastor, da nossa pastora, os comandos, as direções e que a tua igreja, em obediência à tua palavra, como diz lá em Apocalipse, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Às igrejas, à igreja, nós somos a tua igreja, Senhor. Nós somos o teu corpo. Então, nós estamos aqui, Pai, para obedecer. Eu quero te louvar, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado da tua igreja. Muitos são os testemunhos que nós estamos ouvindo, os relatos. Sabemos que estamos vivendo dias maus, mas o Senhor diz lá em Salmos capítulo 23, que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nós não temeríamos, porque o Senhor estava conosco, porque a tua vara e o teu cajado, eles nos sustentam. E em meio a tudo que tem acontecido, mesmo alguns sendo acometidos, nós temos visto o teu amor e a tua fidelidade. E eu quero te louvar nessa noite, eu quero bendizer o teu nome e agradecer ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque verdadeiramente vale a pena te servir. Vale a pena estar nas mãos e nos braços do Pai. E eu quero declarar que nessa noite o Senhor continue tendo a liberdade para agir e mover nas nossas vidas. Queridos, eu quero ministrar. Eu acredito que eu vou estar ministrando umas 2 quintas seguidas, para que eu possa dar continuidade. Eu não quero estender muito essa ministração. E eu quero ministrar, é um capítulo, um livro já conhecido, uma palavra já conhecida. Mas já tem alguns dias que Deus tem ministrado essa palavra no meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37. E Deus tem me chamado a atenção para algumas coisas e eu quero compartilhar com a igreja, compartilhar com você e que você possa buscar no Senhor o discernimento de tudo aquilo que
o Senhor quer falar conosco e do que tem acontecido nos nossos dias. Aqui no capítulo 37, a palavra fala sobre a profecia no vale de ossos secos. E eu quero compartilhar um pouco com você e dar continuidade na próxima semana, para que Deus possa assim estar abrindo os nossos olhos espirituais. E a palavra do Senhor diz, Ezequiel 37, no versículo 1: A palavra de Yahvé, o Senhor, veio sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era um imenso número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Senhor soberano, tu sabes. Ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, durante alguns dias, eu acredito que já tenha quase um mês, que Deus tem me chamado a atenção para essa palavra. Primeiro, a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor, veio sobre ele e, mediante o poder do Espírito, conduziu ele para o meio de um vale de ossos secos. O que nós podemos ver é que o Senhor levou ele a ver. Queridos, sempre que Deus quer fazer alguma coisa, Ele vem abrindo a nossa visão. Primeiro, Ele abre a visão espiritual. Quando Deus chama Moisés, Ele chama a atenção de Moisés e depois Moisés, dentro da sua tenda, Ele diz: sai para fora e olha e conta as estrelas se é possível. O que Deus queria chamar a atenção de Moisés ali? Deus queria primeiro abrir a visão de Moisés. Porque a fé, queridos, ela é gerada através da palavra. E Deus, Ele tem usado a palavra dele para gerar fé nas nossas vidas. Mas muitos de nós ainda temos uma visão pequena do que está acontecendo. Talvez para alguns ainda é normal, ainda é natural tudo o que está acontecendo. E nós ouvimos algo que me chama muito a atenção nesses dias, quando eu assisto um jornal ou algum comentário, alguma entrevista, alguma coisa, é que nós ouvimos uma frase: o nosso inimigo, a nossa luta, a qual nós estamos lutando contra um inimigo invisível. E realmente ele é invisível. Mas eles querem lutar contra esse inimigo invisível com armas visíveis, armas naturais. E eu e você precisamos entender, se ele é invisível, é porque a única arma que vai funcionar e que vai combater esse inimigo são as nossas armas. E elas são invisíveis. Elas são armas espirituais. E foi isso que Deus me chamou a atenção através desse livro. Através dessa palavra. Primeiramente, Deus, Ele chama a atenção do profeta e abre a visão dele. Aqui, queridos, Deus abriu a visão dele no Espírito. Mas eu quero trazer para os nossos dias, qual é a visão que você tem? Vamos colocar do nosso estado, da nossa nação hoje. É um vale de ossos secos. Nós estamos diante de um vale. Nós estamos vivendo praticamente a mesma coisa. Não é diferente. São lugares onde nós estamos indo. Se você entrar num hospital desse, infelizmente a gente não tem acesso. Mas o que a gente vê, o que a gente contempla com os nossos olhos naturais, são um vale de ossos secos. Pessoas que
estão morrendo sozinhas, sem ter condições nem de que um familiar esteja perto. E de lá mesmo, eles já querem enterrar. Eles já levam para enterrar. E eu queria que você permitisse que o Espírito Santo ele abrisse os seus olhos. Ele disse que o Espírito conduziu ele no meio de um vale. E em seguida levou ele a caminhar no meio desse vale. E ele disse que era um número muito grande. E que todos estavam mirrados e ressequidos. Não havia carne, não havia tendões, não havia nada. Só havia um vale de ossos secos. Só havia morte. Era um caos, uma destruição total nesse dia. Ele faz uma pergunta para o profeta. Ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu quero lhe fazer essa mesma pergunta. Você acredita que se você liberar a palavra, o poder de Deus vai trazer vida para quem está morto? Aqui, queridos, havia um vale de ossos secos. A Bíblia não menciona nesse momento vida, mas um monte de ossos secos e muito mirrados, ressequidos, ou muito seco. E ele faz simplesmente uma pergunta para aquele profeta. Ezequiel, você acredita? E aí é onde entra a minha e a sua fé. Ele disse, você crê, em outras palavras, que esses ossos, eles poderão ressuscitar? Eles poderão ter vida de novo? E eu lhe faço essa pergunta. Se você ou alguém da sua família ou alguém perto for acometido dessa enfermidade maligna, você acredita que Deus tem poder para ressuscitar? Você acredita que Deus tem poder para devolver a vida? Porque nesses dias, queridos, nós temos provado desse poder. São dias de caos que Deus libera o poder dele. São em dias de trevas que a luz precisa brilhar. E nesses dias nós temos provado, como Deus é lindo e maravilhoso. Nós não estamos indo em casas de ninguém, às vezes o apóstolo até vai, mas nós temos tido experiências que chegam todos os dias, chegam relatos quase todos os dias de pessoas que estão com essa enfermidade, pedindo oração. E nós temos orado e nós temos visto o poder de Deus. Pessoas até que estavam doentes, muito mal. Mas que quando a igreja ora, o milagre acontece. E o que eu e você podemos ver aqui nessa palavra é simplesmente uma pergunta. Poderão reviver? Você acredita que eles podem ter vida de novo? E a resposta dele foi, ó soberano, só tu sabes. E o Senhor diz para ele, profetiza sobre esses ossos e ordena, ossos, ouve a palavra do Senhor. Queridos, como esses ossos poderiam ouvir a palavra? Como esses ossos poderiam ouvir a voz do Senhor se não havia vida? Eu lhe pergunto, como essas pessoas estão sendo milagrosamente curadas, se nós não estamos lá orando por ela? Nós precisamos permitir que o Espírito Santo ele quebre toda a religiosidade nas nossas vidas, toda a dependência de homens nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que Deus ele é o Deus de perto e ele é o Deus de longe. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda, queridos. Deus não falha. Ele disse que muito pode em sua súplica a oração de um justo.
E nós estamos orando dos nossos lares. Mas nós estamos ordenando a esses espíritos de morte que soltem a vida dessas pessoas. E ele tem que soltar. Eles poderiam não soltar, porque eles não estão nos ouvindo fisicamente. Mas essa doença, ela é espiritual. Essa ação maligna é espiritual. E aqui Deus queria abrir os olhos desse profeta para um mover espiritual. E o que acontece? A Bíblia diz que ele profetiza no vale de ossos secos. Oh Espírito Santo, oh Rabalamachaias. Assim declara Yahvé, o Eterno, o soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada um, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor, o Todo-Poderoso. Queridos, uma das coisas que mais tem me incomodado nesses dias é como essa ação ela age na vida das pessoas. Ela tira o fôlego de vida. Ele tapa os pulmões, a respiração das pessoas. E quando eu li isso, Deus me chamou a atenção. E Deus disse: minha filha, profetiza. Libera a palavra profética. Queridos, eu e você fomos chamados como sacerdotes. Nós somos profetas. Eu não estou falando de profeta aquele que tem o dom, que foi chamado como um profeta, ministro, como um ministério profético. Mas eu estou falando para você que assim como Deus usou Ezequiel, Ele quer nos usar nesses dias. A igreja precisa acordar, despertar. Que somente a igreja tem poder para combater essa ação maligna. Somente eu e você. Nós não podemos ficar na dependência de uma vacina, de que alguém descubra. Não, queridos. A igreja, ela tem o remédio. Ela tem o antídoto. É abrir a boca e falar a palavra do Senhor. Ordenar que esses espíritos malignos saiam. E no nome de Jesus, eles têm que cair por terra. Ele só disse: profetiza. E olha o que ele diz: porei a respiração dentro de cada pessoa e vos farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, amados. Se você sabe de alguém, profetize sobre a vida dessa pessoa. Se tem um vizinho seu, alguém que você conhece, profetiza na vida dele. Chama a existência aquilo que não existe. O diabo quer matar, mas Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. A minha oração e a sua oração, ela tem poder. Era simplesmente um vale de ossos secos. Mas a Bíblia diz: se você for lendo o restante, todo o livro, você vai ver que Deus, Ele cumpriu com a palavra dele. Ele não havia. Eu quero que você pule agora para o versículo 8. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne. E logo em seguida, pelo os cobria. Todavia, eram corpos sem espírito. Não havia o fôlego de vida neles. Muitos estão ali, somente o corpo. Tem pele, tem ossos, tem tendões, tem nervos. Mas o que mantém ele em pé é o fôlego de vida. É o espírito de vida. E o Senhor diz para ele: então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e convoca o Ruá, o sopro de vida, dizendo: assim diz o Senhor,
o Espírito ao Espírito, ó Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos, para que vivam. O Espírito do Senhor, ele precisa ser invocado, queridos. Quando eu e você entendermos essa palavra, nós vamos entender quem nós somos e o poder da igreja. Então tem 2 coisas aqui que nos chamam a atenção. E eu e você precisamos estar atentos. Primeiro, ele quis ampliar a visão espiritual do profeta. Nós precisamos olhar pela ótica espiritual. Nós precisamos ver como Deus vê. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo ele tenha a liberdade, queridos, para agir e nos mostrar o que ele quer nesses dias. E a segunda coisa que ele queria era levar ele a liberar a palavra profética, a liberar a fé. Paulo diz: "Crie, por isso falei." Quando eu e você cremos, nós liberamos a fé. Quando eu e você cremos, nós liberamos a palavra. Qual foi a pergunta que o Espírito Santo, que Deus fez ao profeta? Você crê que eles podem viver novamente? Por quê? Porque se eu e você não crermos, o milagre não acontece. Queridos, para Deus se mover nesses dias, ele precisa do corpo dele. E eu e você estamos impedidos de ir até essas pessoas. Eles podem nos trancar dentro das nossas casas, mas ele não pode calar a voz profética. A minha voz e a sua voz, eles não podem parar. Assim como eles não puderam parar os amigos de Daniel a Daniel. Lembra da palavra que o apóstolo ministrou para nós lá em Daniel? Qual foi a ordenança do rei? Que ninguém adorasse a outro Deus. Que ele se prostrasse diante daquela estátua. Mas eles não se prostraram. E mesmo eles, dentro da fornalha, eles louvavam o Senhor. E a Bíblia diz que nenhum fio da sua cabeça, nenhum fio de cabelo queimou. Deus calou a boca daquele falso leão. E Daniel também saiu ileso daquela cova. Queridos, nós precisamos liberar a palavra profética. Se você assiste jornal, nós temos visto covas sendo abertas. Isso são atos proféticos que o inferno está fazendo. Eles estão abrindo as covas antes das pessoas morrerem. O que eles estão chamando a existência morte. E nós não podemos ficar inertes diante dessa guerra. O que Deus queria aqui era mostrar para esse profeta que de um vale ele levanta um exército poderoso. E Deus vai levantar um exército. Deus está levantando a igreja dele. E da igreja dele, a igreja vai levantar um poderoso exército para marchar na terra nos últimos dias. Muitos desses, queridos, que estão ressuscitando, Deus está dando vida novamente. O que tem hoje, nós temos encontrado, eu tenho visto testemunho de pessoas que têm se voltado para o Senhor. Que os seus corações estão abertos, estão ouvindo a palavra do Senhor. Pessoas que não acreditavam mais no poder de Deus. Pessoas que não oravam mais, que não intercediam mais, que não criam mais na palavra. Deus está permitindo tudo isso para trabalhar com a igreja dele e para levantar um poderoso exército. Então, querido, que eu e você sejamos essas pessoas. Nós ouvimos na terça-feira, através do pastor Marques, realidade versus verdade. Qual era a realidade diante desse profeta? Um vale de ossos secos.
Qual é a nossa realidade? Um vale de ossos secos. Milhares e milhares de pessoas sendo mortas por todo o mundo. Na nossa nação, pessoas sendo mortas quase todos os dias no nosso estado. Graças a Deus que aqui ele não teve o êxito que ele queria. Porque eu creio que Deus está ouvindo a oração da igreja. Nós louvamos a Deus pelo nosso estado, querido. Porque muitos têm até sido acometidos dessa enfermidade. Mas o diabo perdeu. Porque ele não pôde matar como ele queria matar. Mas qual é a verdade? É que há poder na oração. É que há poder na palavra do Senhor. Então, em meio a esse vale que nós estamos passando, nós precisamos profetizar a vida de Deus. Nós precisamos profetizar que essas covas, elas serão fechadas e 100 pessoas lá dentro. Nós não vamos permitir que se abram covas no nosso estado, chamando a existência, profetizando morte. Porque enquanto eles profetizam a morte, nós profetizamos a vida. A guerra já está instalada. Você não pode querer correr mais. Chega, amados, de ter medo do diabo, de ter medo de enfrentar a realidade a qual nós estamos vivendo. Ou você enfrenta, ou você pode ficar oprimido dentro do seu lar. Ou a sua família pode ser atacada. Então se levante agora. Como Deus levantou esse profeta, Deus quer nos levantar, queridos. Que o Espírito Santo ele possa encontrar a liberdade para agir na sua vida a cada dia. Que o Espírito Santo que você possa abrir a boca e profetizar vida de Deus aonde há morte. Se há trevas, nós somos luz. E a luz, quando chega, as trevas têm que ser dissipadas. Nós recebemos um relatório de um irmão. Ele já foi da nossa igreja. Que ele estava no hospital muito enfermo, cometido dessa doença. E ontem à noite, eu recebi o relatório. Nós estamos orando por ele. Ele hoje não está mais conosco. Ele está em outra igreja, mas nós somos um só corpo. Nós somos uma só igreja. Nesse momento, amados, você tem que esquecer placas, denominações. Nós somos o corpo de Cristo. E Deus tem trabalhado isso na igreja dele. Porque eu tenho visto assim pessoas, sabe, unidas em um só propósito, em uma só fé, em uma só unidade, crendo no poder de Deus. E o que nós podemos ver é a igreja de Cristo. O Senhor está realmente assim quebrando paradigmas, dogmas. Não é nome de igreja, é o nome de Jesus. E ontem uma irmã da nossa igreja, ela me falou como ele está muito mal. Mas ela pediu, pastora, ore por ele, por favor. Disse, nós já estamos orando, querida. A liderança já está sabendo e nós estamos orando por ele. E nós estamos crendo, sabe? Eu tenho levantado as minhas mãos, me uno com meu esposo e fazemos orações de concordância com as minhas filhas e nós temos crido. Quando você for orar, vamos fazer como Daniel, levante as suas mãos em direção aos hospitais, em direção aos lares. Aqui nós levantamos as mãos em direção ao nosso condomínio, aos nossos vizinhos, e aonde a nossa voz chegar, o diabo vai recuar. E Deus, Ele é Deus. E Ele faz ele ouvir nos hospitais. E eles têm que recuar. E eu creio, queridos, que segundo a vontade de Deus, ele vai ser curado
para a honra e glória do Senhor. E você pode perguntar, pastora, e se ele não for curado? Se ele não for curado, ele foi salvo com o Senhor. Mas de uma coisa eu sei, Deus continua o mesmo. A vontade de Deus é essa, é que eu e você venhamos profetizar no vale. Amém? Então, a fé, queridos, quando ela é misturada com a palavra, ela gera poder de Deus. Ela gera milagre. Aleluias. Então, que você possa profetizar em meio ao vale a qual nós estamos passando. Nós estamos passando no meio desse vale, querido. Quando nós saímos, nós podemos ver as pessoas estão oprimidas. Eu vi uma ministração do apóstolo Luiz Hermínio, acho que o mês passado, que ele trouxe uma palavra que aquilo na hora assim me chamou um pouco, eu fiquei assim um pouco, não entendi bem, não me aceitei, na verdade, bem. Que esse seria o ano aceitável do Senhor. Eu disse, o ano aceitável do Senhor? Poxa, como é que esse apóstolo, como é que esse pastor pode dizer que esse é o ano em meio a tudo isso que nós estamos vivendo? E ele disse, queridos, nesse momento, quando o profeta ele disse que esse era o ano aceitável do Senhor, ele quis dizer que esse era o ano em que pessoas iam sair de prisões, de cativeiros, de cadeias. O oprimido ia ser liberto. E ali eu fui entendendo, eu fui ler novamente Isaías 61. E eu fui vendo, e eu fui lendo, e ali eu fui entendendo que realmente esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano que Deus ele vai fazer algo sobrenatural na terra. É o ano que pessoas estarão com seus corações mais abertos para ouvir a palavra de Deus. Pessoas que estão enfermas, doentes, pessoas que estarão oprimidas dentro de cativeiros. E a igreja vai se levantar. E quando nós pudermos sair, ter a liberdade novamente de sairmos, visitarmos vidas, nós teremos uma colheita, amados. Nós teremos uma grande colheita. Eu creio que ainda virá um grande avivamento, uma grande colheita. Quando eu falo de avivamento, querido, eu falo dessa colheita que Deus tem. E o profeta Isaías, ele está profetizando justamente isso. Em meio a todo o caos que eles estavam vivendo, ele disse que a glória do Senhor, a mão poderosa do Senhor, iria trazer. Se você for em Isaías, no versículo 61, no versículos 2 e 3, ele diz assim: para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Quantas famílias, queridos, estão tristes nesses dias? E dá a todos que estão de luto e amargurados em Tisson, em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas, olhos de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor da sua glória. E é justamente isso, são esses dias realmente que nós estamos vivendo. E ali eu pude entender que esse é o ano realmente aceitável do Senhor. E quando eu e você tivermos a liberdade de pregar o Evangelho, e aí eu ligo com o versículo que o Senhor diz lá no Evangelho de Mateus, que a seara já está pronta. Oh, aleluias! E nós vamos ter uma colheita para a glória de Deus. Como ele diz aqui, para a glória de Deus, não para a glória de homens. Mas Deus não vai perder para o diabo, queridos. Então quero te pedir, permita que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais.
Permita que o Espírito Santo ele tenha a liberdade de te usar nesses dias. E quando tudo isso passar, vamos anunciar as boas novas do Senhor. Vamos mostrar para esse povo que ainda há uma esperança. Que Jesus Cristo é a razão, é o motivo por que nós estamos aqui. Porque a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. E nós precisamos estar prontos e levar o maior número de pessoas conosco para esse grande e glorioso dia do Senhor. Vamos dar a todos que estão de luto e amargura uma linda coroa de cinzas. Em vez de uma coroa em cinzas, olhos de júbilo. Um novo motivo para que eles possam viver, ter alegria. Oh, aleluias. Depois, se você puder, leia o capítulo 61. E você vai ver que tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo realmente nesses dias. Que a presença do Espírito Santo, ela possa inundar o seu coração. E que você possa dar liberdade ao que Deus quer fazer na sua vida e na sua casa. E através da sua vida. E na próxima semana eu quero dar continuidade a essa palavra, algo também que Deus me mostrou. E eu quero que você possa permitir que o Espírito Santo ele possa nos usar para a vida de vocês e que a graça gloriosa do Senhor possa repousar sobre cada um de vocês. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez nesse dia, nas nossas vidas e por tudo que Ele vai continuar fazendo. Pai, em nome de Jesus, que o Teu doce Espírito Santo possa continuar ministrando aos nossos corações. Que o Senhor continue tendo a liberdade para agir e mover em nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigada, Senhor, por todas as nossas necessidades supridas. Obrigada, Pai, porque verdadeiramente nós temos um Pai que pode todas as coisas. E nós te louvamos e te agradecemos hoje e para sempre. Amém, queridos? Fica na paz do Senhor e até a próxima.